Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Não. Esse amém aí não é bem de quem diz que vai morar no céu, que quer herdar a terra que ela me pregou aqui, que vai comer mel, que vai. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Amém? Amém. Queridos irmãos, é motivo de muita alegria, satisfação em ver cada um de vocês. Percebe-se pelo o rosto de vocês o quanto o coração de vocês estão cheio de Deus. Pois o coração cheio de Deus, coração cheio de alegria, cheio de amor, cheio da presença do Espírito Santo, aformoseia o rosto. Amém? Amém. É mesmo, pastor, eu estou tão assim com a carinha assim, mas às vezes a semana foi pesada, né? Semana cansativa. Estamos vivendo outro clima, né? O clima do calor. Isso, o corpo ele sente. Mas a nossa alma deve estar sempre alimentada, amém, pela palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Louvo a Deus por saber que cada um de vocês estão firmes no Senhor. O que é firme no Senhor? São pessoas que atribuem a Deus toda a sua fé e não abrem mão. Irmãos, nós estamos, o pastor Gilmar, um dos homens de Deus aqui, temos tantos aqui, ele fala que estamos vivendo esses princípios de dores, esses sinais, esses prenúncios, e nós, mesmo sabendo que tudo está acontecendo, nós temos que ficar, amém, irmão? Tranquilo com a nossa alma em Cristo. O que nós podemos fazer pelos perdidos pelo mundo? Orar para Deus libertar e salvar e pregar o Evangelho. Falar do amor de Deus. Falar da salvação de Cristo Jesus. Fico feliz em, amém, ver a nossa querida Maria do Carmo. Vamos receber Maria do Carmo com uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Se a pessoa volta, né, à casa de Deus, a essa família, é porque ela se sentiu muito bem. Eu quero que ela se sinta muito bem, está entre nós. Amém? Não quer dizer, pastor, nós somos ricos. Todo mundo aqui é rico. Só não somos metidos, né? Agora nós somos ricos porque, amém, as riquezas dos céus pertencem ao nosso Pai. Ricos da graça, do amor, da misericórdia, da fé. Amém? Mas dizer também, pastor, que nós somos prósperos. Tudo aquilo que foi ministrado aqui na leitura oficial, nós tomamos posse, porque é nosso. Amém? Deus deu ao seu povo, a terra Deus deu ao seu povo, aos seus escolhidos, aos santos. Amém? Deus diz assim, se nós, a Bíblia diz assim, se nós que somos pai, o nosso filho pede um pão, nós vamos dar uma cobra, uma pedra? Não. Quanto mais o nosso Deus, irmãos. Se pedirmos a Ele, Ele vai nos dar. E essa comparação Ele vai nos dar coisa boa. Coisas grandes. Coisas que vão nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Também me sinto feliz com a presença do nosso querido Henrique, né? Nosso irmão, faz parte aqui da Irmandade. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Todos os nossos queridos irmãos. Você está viajando, já está de volta. Amém. E você
vocês percebem que o irmão Cid tem uma unção dele. Quando não tem um louvor, nós temos unção, mas não temos a unção do irmão Cid. A unção é dele. Cada um tem a sua unção na medida que Deus deu. E aí, foi ou não foi maravilhoso? Que louvor maravilhoso. Foi ou não foi, igreja? Cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Amém? Amados, sem demora, eu quero compartilhar com vocês de algo que Deus nos deu. A mensagem vai ser aquela coisa tão longa, amém? Mas vai ser de muita importância. Eu quero compartilhar com vocês 4 segredos, amém? Dos que vão vencer, dos que estão vencendo, dos que estão avançando pela fé. 4 segredos básicos. A leitura é uma leitura muito conhecida de todos nós, amém? Que é Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. Já encontraram aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não. Graças a Deus. Bora, máquina. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Amém. A essência e o sentido da fé. Aleluia. Por que eu vou continuar sempre, quase todos os cultos falando de fé? Porque vai ser a única forma de você alegrar, de você agradar, de você continuar firmado no propósito de Deus, é por meio da fé. Verdade. Quando a Bíblia diz assim, e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, a transgressão, a ganância, a vaidade, a hipocrisia, o amor de muitos vão se esfriar. Ele fala o quê? O amor, não a fé. Mas, consequentemente, quem esfria o amor, a sua fé vai ficar abatida. E se você perceber, a igreja está vivendo já esse momento em que o pecado está se multiplicando, a iniquidade está se multiplicando, e nós ficamos pasmos, alguns com medo, né? Porque tem algumas coisas que metem medo na gente, né, pastor Everaldo? E aí o que acontece? O amor vai se esfriando. Mas, queridos, a fé fez com que homens e mulheres enfrentaram coisas assim absurdas, amém? Para alcançar a glória de Deus. O texto diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que podem ser vistos foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim,
Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Enoque ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Foi pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido, viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade de Deus, que Deus planejou e construir. A cidade tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, então, tão numerosos como os grãos de areia da praia e do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Eles não receberam, mas viram de longe e ficaram o quê? Contentes. Irmão, quem é cheio de fé, fica contente com as coisas de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, estou contente. Se Deus não fizer, estou contente. Se Deus fizer, estou cheio de fé. Se Deus não fizer, estou cheio de fé. Declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muito descendente a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, por pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito
e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram atravessar o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Eram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados, jogados na cadeia. Outros foram mortos e apedradas, outros cerrados pelo meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas, em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Irmãos, eu fico Jesus. Eu acho incrível quando fala de homens e de mulheres que venceram tantas coisas e que negaram tantas outras para viver a vontade de Deus. Moraram em buracos, em cavernas, foram humilhados, maltratados. Alguns aqui falam que por causa da sua fé eles foram o quê? Mortos, torturados, presos, cerrados ao meio. Mas o que eles não fizeram? Eles não negaram a fé. Eles não negaram a fé. Irmão, se negarmos a nossa fé, a fé que nós colocamos em Cristo, nós somos miseráveis. Foi pela fé que esses homens receberam algo melhor de Deus. Por quê? Porque não quiseram dessa terra. Porque
Porque Deus tinha preparado algo celestial. Então, amados, quantos segredos, quantos segredinhos dos que vencem pela fé? São coisas simples, básicas, mas de suma importância, é fundamental. Amém? Para que possamos continuar agradando a Deus. Porque Deus não nos escolheu, irmãos, para viver envergonhado. Não. Deus não nos escolheu para viver tristes, cabisbaixo. Não, Deus nos escolheu para viver, amém, o seu propósito. Cada um de nós fomos escolhidos por Deus para viver o seu propósito, viver aquilo que é melhor do Senhor para a nossa vida, dos planos do Senhor para a nossa vida. E Ele jamais negará, amém, isso para nós. Quando buscarmos a Deus, irmãos, de toda a nossa fé. A fé abre, amém, os céus. A fé toca o coração de Deus. A fé é a única forma de você enxergar o invisível de Deus. A fé é a única forma, amém, de você atrair o milagre de Deus. Não, o milagre não acontece, irmão, porque Deus é bom. O milagre acontece porque Deus te ama. O milagre acontece porque você coloca a sua confiança nele. Você estimula a sua fé. Você coloca essa fé em Deus, o milagre acontece. Amém? Amém? Eu lembro de uma mulher na Bíblia que ela gastou todos os seus bens, tudo o que ela tinha, com os médicos, e os médicos não pôde salvar a sua vida, não pôde dar a ela cura, e ela sofria muito com aquele fluxo de sangue, com aquela doença. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Jesus que muda a história de alguém. Jesus que transforma, amém, a vida das pessoas. E alguém disse uma coisa tão simples para ela: olha, tem um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele cura as pessoas. As pessoas são curadas pela sua palavra. Graças a Deus. Louvado e agradecido é o teu nome. E se você buscar a Ele, se aproximar dEle, e se você tocar na orla dos seus vestidos, na sua veste, você será curada. Aquela mulher creu. E ela se levantou-se da sua situação. Deus está falando contigo, levante da sua situação hoje. Deus chamou você para viver nessa situação. Levanta! Você está aceitando. E o inimigo está, sabe, o inimigo está dizendo: não, você vai continuar assim. Assim tá bom. Não, irmãos. Ei, Deus nos levantou nessa terra como homens e mulheres de fé. Aleluia. E nós temos que profetizar. Aquela mulher, eu estou só trazendo um exemplo de uma pessoa de fé, mas na Bíblia existem tantas como nós vemos aqui. E aquela mulher, pastor Everaldo, se aproximou de Jesus.
mas ela enfrentou tantos preconceitos. Ela encontrou na jornada dela tantos empecilhos, provações. E para tocar em Jesus, ela enfrentou uma grande multidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vai buscar Jesus hoje, você encontra uma multidão de coisas tentando te impedir de você dobrar o seu joelho, tentando te afastar de Jesus para que você não se aproxime dele e que você toque Jesus. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa. A fé faz com que rompamos, aleluia, aquilo que tenta nos afastar de Deus. A fé, aleluia, quebra as cadeias para que nós possamos nos aproximar de Jesus. Aleluia. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus com a nossa fé e tocamos com a nossa fé em Jesus, há uma explosão de poder que é liberado sobre nós para continuarmos, aleluia, no plano de Deus. E se porventura, aleluia, nos aproximarmos e tocarmos